Cara, então vamos lá. Eu não sei se, se eu vejo uma desvantagem para começar. Porque, assim, qual que é a parte, qual que é a vantagem do negócio? Na verdade, pensei que agora tem uma pequena desvantagem, mas que pode ser resolvida. Vantagem você está assistindo a aula, o professor falou um negócio. Vamos supor, você está lá durante a aula, às vezes você conversou com um coleguinha, ou foi pegar alguma coisa, o professor deu uma informação importante. E aí você não perdeu. E aí está lá na frente, você não está entendendo o que ele está falando. E aí ele faz um exercício, ó, lembra daquilo que eu disse? E ela fica, gente, o que que ele disse? Às vezes, naquele momento, ela perdeu um pouco o foco, a atenção e já era. E aí, qual que é a vantagem da aula estar gravada? A vantagem nossa, ele falou um negócio que eu não entendi, eu volto. Aí eu presto atenção no que ele está falando. E aí, lá na frente, eu posso ir, voltar, pegando as nuances, os detalhes, que eu acho que talvez esse seja um pequeno problema com relação, talvez, ao estar gravado, a não interação, né? Porque, por mais que esteja um pouco, esteja claro, talvez com aquele exemplo o aluno não entendeu tão bem. Então, às vezes, na aula ao vivo, você tem a oportunidade, professor, eu ainda não entendi esse exemplo dessa maneira. Tem como ser um outro exemplo? Então, às vezes, uma aula gravada do mesmo assunto, sobre o mesmo tipo de problema, com exemplos diferentes, com técnicas diferentes, pode facilitar o processo de aprendizagem do aluno. Mas, cara, eu vejo só coisas positivas em ter uma aula disponível. Cara, pensa, quando a gente era menino, se a gente tivesse essa oportunidade que tem hoje. Cara. Igual você está falando aí, sabe o que eu lembrei? Um aluno Hum. levantou o dedo e fez uma pergunta. Professor, isso. Aí você responde ele. Passa 10 segundos. Professor, isso. Daí onde você estava? Exatamente isso, sei lá, o cara foi coçar a perna, né? Ai, minha perna tá coçando. Aí ele, nossa, o que aconteceu? Perdi, né? Ou então ele olhando o mosquitinho voando, olha o mosquitinho voando e tal. E aí o fato de da aula estar gravada, o mosquitinho pode até voar, a perna pode até coçar. Perdi, uf, eu volto. Volto. E nisso você, sem querer, está trabalhando as duas ideias, né? Você está trabalhando o visual e você está trabalhando o auditivo, né? Então, cara, a Exatamente. gente pensa exatamente isso, igual. Por quê? Porque assistiu aula de manhã com o professor dele, e aí ele precisa de um professor bom gravado também, né? Exato. Tem que filtrar isso, você tem todo tipo de professor. Por exemplo, tem um cara que toca guitarra para Marília Mendonça, que é meu amigo, fazer propaganda aqui do meu amigo, R, e você tem um cara que toca ali na esquina em troca do copo de cerveja. Os dois tocam guitarra. Os dois tocam a música da Marília Mendonça, mas um tem sucesso, outro não. Agora, em quem você vai confiar? No que está tocando ali no boteco, toca de cerveja, ou no cara que está tocando com a Marília Mendonça? A história dele é importante, você tem que conhecer também a aula, você tem que filtrar qual aula que você vai assistir, aula de quem? Quem que é esse professor aí? Eu e o Mário, a gente estava assistindo uma aula aí de um professor nesses canais da vida. YouTube. Eu falei, Mário do céu, o cara tá falando só besteira. Pelo amor de Deus, gente. A gente estudou, eu e o Mário, a gente estudou e muito, igual você está estudando, para alcançar o seu objetivo. A gente não começou a dar aula ontem, não. E mesmo de origem simples, e talvez a Uhum. gente não teve a melhor bagagem no começo das nossas vidas, mas teve um momento que eu escutava muito a minha mãe falando, tem que estudar, tem que estudar. E eu tinha minha mãe em casa. Meus amiguinhos nunca fecharam o livro capa a capa. Lá em casa, a gente fechava. A mamãe via, ó, tá atrasado, você vai ler o capítulo da frente. Vai ler o capítulo da frente. Chegava no fim do ano, eu tinha feito o livro todo. Eu era aquele aluno Mãe, chato. mãe professora, né? Eu chegava na escola lá, a tia passava tarefa, minhas tarefas já estavam todas prontas. A tia estava no capítulo 10. Eu já estava lá no capítulo 10 e com as tarefas todas prontas. A minha mãe falava assim, qual que é a média lá na escola? Uai, a média é 6. E qual que é a média aqui em casa? A média aqui em casa, é 6, né? Ela, não, a média aqui em casa não é 6. A média aqui em casa é 8. E ai de você se chegar aqui em casa com a nota abaixo de 8.
Um dia minha irmã chegou, cara do céu, a mamãe quase que usou vários ramos da psicologia com a minha irmã para convencer ela. Ramo da amora, ramo da goiabeira, ela Ai, ai. essas quantas psicologias. Então, para você procurar uma aula ao vivo, ou online que seja, ou gravada, cara, tem que tomar cuidado também, né, Mário? Eu acho que esse é o Tem. ponto negativo. É você pegar uma coisa que você não conhece ou que você não sabe a história ou que você não conhece o currículo do cara e aí ele começar a Isso. falar besteira para você. Mas se E aí você você... vai gravar isso, né? Exato. Então, agora, se você tiver uma boa referência, tiver um bom professor, aí eu aconselho 100% você assistir às aulas desse professor. E nisso você vai estar usando o visual e você vai estar usando o auditivo, né? As duas técnicas. E o ler e escrever, hein, Mário? Como é que é isso? Você aprende lendo Cara, e escrevendo? Como é que deu o seu aí? Esqueci. não, o meu. Ué, peraí, deixa eu ver aqui. O meu. Cara, o ler e escrever é engraçado, assim. O meu deu pouco. Mas, assim, é aquele lance da preguiça de ler, né? Assim, às vezes, para adquirir informação. Eu acredito que, assim, às vezes eu penso que eu fico um pouco disperso. Eu tenho um problema. Se tiver barulho em volta, cara, eu não consigo concentrar. E esses Então, às meninos vezes, assim, escutando música na hora de... não, você tá doido, eu não dou conta disso, não, moço. Eu só concentro numa coisa ou no outra. Eu acho que eu tenho um probleminha aí, porque Ah, é complicado. O que acontece? As pessoas que têm essa habilidade, a parte de adquirir informação, ela vem através de listas, de tópicos, de dicionários, de definições, de fotografias, de livros, leitura. Então, assim, lê, lê e lê. Então ela só aprende lendo. Ela pega o caderno, coloca do lado, rabisca, circula as coisas, pega aquela informação e avalia. Então ela tem que ficar lendo. Ela tem que definir bem aquilo para ela. Por exemplo, eu só entendo que é o significado, sei lá, vamos pegar aí na parte da matemática, uma projeção ortogonal. Então, uhum. olha aqui, ó, uma projeção ortogonal. Aí eu me professor, o que é projeção ortogonal? E tem alunos que eu pego e estou falando e está lá escrevendo, para que ele tenha a clareza do significado da projeção ortogonal. Para que quando ele perceba isso em algum momento, ele sabe, ó, isso aqui é uma projeção ortogonal.